do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1 ao 10. João, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo de número 10, a qual estaremos falando sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Bem, a palavra de Deus nos diz assim: no primeiro dia da semana, estando ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e viu que a pedra havia sido removida. E então, correndo ao encontro de Simão Pedro e de outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. E então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. Os dois correram juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. E abaixando-se viu os panos de linho deixados ali, mas não entrou. Chegando Simão Pedro, que o seguiu, entrou no sepulcro e viu os panos de linho deixados ali. Viu também que o lenço que fora colocado sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas dobrado em lugar à parte. Então o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou e viu e creu, porque ainda não entendiam a Escritura, segundo a qual era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Então os discípulos voltaram para casa. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença, diante da Tua poderosa palavra, te pedindo, Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a trabalhar em nossas vidas, assim como o Senhor já tem falado aos nossos corações neste lugar, através das oportunidades, através das orações, através da palavra lida, através dos louvores entoados no Teu santo nome, através das orações, Senhor, de dedicação ao Senhor. Queremos te pedir, Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a realizar a Tua obra, a cumprir o Teu querer, a fazer a Tua vontade em nós. Continua, Senhor, a fazer aquilo que lhe atrai. Que eu diminua, Senhor, para que Tu cresça, que eu suba para que Tu apareça. O que nos importa, Senhor, é ter o Teu nome reconhecido, é ter o Teu nome exaltado, é ter o Senhor engrandecido, é ter o Teu reino anunciado e proclamado neste lugar. O que nos importa é ter vidas transformadas por intermédio do Teu santo nome, por intermédio da Tua palavra, por intermédio da Tua mão, ó Senhor. Por isso nós te pedimos, ó Senhor, trabalha na Tua igreja. Faça o Teu querer, faça a Tua vontade, cumpra em nós o Teu querer. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Cristo Jesus, com a certeza das nossas orações atendidas. Amém. Queridos irmãos, nós, quarta-feira passada, vimos a respeito do sepultamento de Jesus, a qual Nicodemos e José de Arimateia retiram. José de Arimateia vai até Pilatos, perante Pilatos, pede o corpo de Cristo Jesus, e ele assim o dá, e eles vão, pegam o corpo de Cristo Jesus e levam até o sepulcro, onde tinha ali um jardim, e ali eles fazem a preparação para o corpo de Cristo Jesus. Esse dia era sexta-feira à noite, então eles ali com pressa fazem esse trabalho, a qual era costume dos judeus ter desta forma. Bem vimos quarta-feira passada que era um costume aprendido na época do Egito, a mumificação, a qual eles tratavam o corpo e faziam para que aquele corpo permanecesse ali íntegro. Então vimos que ali puseram o corpo de Jesus porque o sepulcro ficava perto e era a véspera do sábado dos judeus. Hoje nós vamos ver sobre a ressurreição de Cristo Jesus. João faz questão de dizer que Cristo Jesus, ele não só morreu, mas Cristo Jesus ressuscitou. E essa era uma preocupação não somente de João, mas como vimos quando Paulo está dizendo em 1 Coríntios capítulo 5, ele começa a dizer sobre a ressurreição de Cristo Jesus. Mas existia uma ideia
ideia dos gregos sobre o gnosticismo. O que seria o gnosticismo? O gnosticismo seria a libertação do corpo carnal. O Platão vai dizer, ele vai anunciar que o corpo nada mais é do que uma prisão da alma, que ali a alma está pagando os seus pecados ali com aquele corpo, e quando você chega à morte, você é liberto daquela prisão, e ali não tem como você ressuscitar e voltar de volta para aquele corpo, de volta para aquela prisão. Os gregos, eles criam no gnosticismo, criam que não existia a ressurreição, não existia um corpo após essa ressurreição. Então por isso eles não acreditam muitos na ressurreição de Cristo Jesus. E quando Paulo vai dizer aos Coríntios, e João também está dizendo sobre a ressurreição que aconteceu de fato, e ele está dizendo que ele é testemunha ocular, que ele estava lá naquele momento, ele estava lá quando o templo estava, quando o sepulcro estava vazio, ele está dizendo todo o tempo que ele viu, e ele é testemunha do que ele está falando. Ele está dizendo porque, como Paulo está dizendo aos Coríntios, se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa pregação. Se Cristo verdadeiramente não ressuscitou, não adianta nós cremos que vamos receber uma vida eterna, que vamos ter uma vida eterna, porque se o inimigo quer isso, ele quer fazer com que as pessoas creiam e que Jesus não ressuscitou, porque se Cristo não ressuscitou, não há esperança para nós. Se Cristo verdadeiramente, como diz os gregos, como diz algumas pessoas e algumas religiões ainda no dia de hoje, porque você pode dizer, não tem como, mas algumas religiões ainda pregam a respeito do gnosticismo, algumas religiões ainda pregam que não é bem assim, e por isso que Paulo está dizendo aos Coríntios, está falando aos Coríntios e falando a eles, que se realmente Cristo não ressuscitou, nós somos piores do que todos os homens, porque se Cristo não ressuscitou, em vão será orar, em vão será clamar, em vão será guardar. Mas Cristo Jesus sim ressuscitou, porque nós temos a certeza, devido ao Espírito Santo de Deus, que foi enviado para habitar em mim e para habitar em você. Temos a certeza porque a palavra do Senhor nos diz assim, e existe diversas pessoas e testemunhas oculares que viram a ressurreição de Cristo Jesus, onde Paulo vai dizer, onde a Bíblia, em seus evangelhos de Marcos, Lucas, João, vai anunciar e vai dizer sobre a ressurreição e sobre Cristo Jesus. Então João começa a dizer, no primeiro dia do sábado, estando ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e viu que a pedra havia sido removida. No original, no grego, vai dizer um dia após o sábado, ou entre os sábados. Por isso que tem uma religião que vai dizer que eles guardam o sábado, porque Jesus ressuscitou no sábado, e isso não é verdade. O texto diz que, no original está dizendo um dia após o sábado, ou entre os sábados, que quer dizer não é no sábado, mas no primeiro dia da semana, e bem sabemos que o primeiro dia da semana é o domingo. O primeiro dia da semana é o domingo, porque o outro é a segunda, e o outro é terça, quarta, e assim vai sucessivamente. Por isso o domingo é o primeiro, segundo é o segundo, porque o nome já diz segunda, terceiro, terça, e assim por diante. E João está nos dizendo, como os outros evangelhos também vai nos dizer, e desta maneira, que no primeiro dia da semana, estando ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e viu que a pedra havia sido removida. Maria, em outros evangelhos, nós vamos ver que Maria não está só. E no livro de João também vamos ver que ela não está só, porque ela vai declarar algumas coisas aqui no plural. Então vamos ver que ela não estava só. Nos outros evangelhos, mas João quis dizer sobre ela, porque foi ela que foi até eles e disse e chamou eles para que eles vissem o sepulcro vazio. Então, o texto vai nos dizer que Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e viu que a pedra havia sido removida. As mulheres decidiram ir até o sepulcro devido a Jesus ter recebido ali aquele bálsamo sobre o seu corpo, aqueles panos enrolados sobre o seu corpo, mas foi algo com pressa, foi algo rápido, para que eles não se tornassem impuros para fazer e para participar da ceia da Páscoa no sábado.
Então essas mulheres vão até o sepulcro de Cristo Jesus para ali terminar e fazer verdadeiramente ali e dar um sepulcro digno para o Mestre Cristo Jesus. Por isso João vai dizer que Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e viu que a pedra havia sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e de outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos aonde o puseram. Maria Madalena corre até Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava. Bem, vimos, de acordo com o Evangelho de João, que quando ele fala sobre si, muitas vezes ele fala ao outro discípulo, muitas vezes ele fala sobre o discípulo amado, não porque ele sim estava querendo dizer que ele era o melhor do que os outros, mas ele estava demonstrando que ele tinha intimidade com Cristo Jesus. Então tudo aquilo que ele estava escrevendo, tudo aquilo que ele estava relatando, tudo aquilo que ele estava falando era veracidade, era verdade, porque ele estava e caminhava com Cristo Jesus. Ele estava todo momento com ele, em todo momento com Cristo Jesus. Por isso ele vai dizer, o discípulo a qual Cristo amava, para ele dizer: tudo aquilo que eu disse, eu vivi, eu estava lá, eu vi. Não é história, não é algo vivenciado por outra pessoa, é algo vivenciado por mim mesmo. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos aonde o sepultaram. E então Pedro e outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. Então o Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. Imagina se alguém chega até você e fala assim: olha, o sepulcro lá da sua mãe, do seu pai, não sei, do seu parente que está falecido, está revirado, e o corpo não está lá. O que você faria? Eles saíram até o encontro daquele sepulcro, talvez, para ver o que tinha acontecido, para ver o que tinha havido com o corpo do mestre, com aquele lugar. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Interessante é que João vai fazer questão de dizer que os dois saem correndo, mas ele chega primeiro, ele ganha a disputa. Ele chega primeiro na corrida, Pedro chega logo após, mas ele chega primeiro. Então ele vai dizer: os dois corriam juntos, eles saíram correndo juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. E abaixando-se viu os panos de linho deixados ali, mas não entrou. João, ao ver os panos de linho deixados ali, não teve coragem de entrar para ver o que tinha acontecido, se verdadeiramente o corpo não estava ali, se verdadeiramente Cristo Jesus não estava mais ali. Então ele, a ver os panos ali, em outros textos vai dizer, ao ver os panos ao chão, ele não entra, e ele fica ao lado de fora. O interessante desse texto é que o texto vai começar nos dizendo sobre o primeiro dia. E quando nós vamos nos remeter ao texto de Gênesis, a palavra de Deus diz que no primeiro dia Deus fez a luz, disse: haja luz. No primeiro dia houve luz. E quando vamos olhar para o Evangelho de João, nós vamos ver Cristo Jesus dizendo que Ele é a luz do mundo. O interessante é que Cristo Jesus ressuscita no primeiro dia, e no primeiro dia é feita a luz, e Jesus anuncia que Ele é a luz do mundo. Jesus é a luz que ilumina, Jesus é a luz para o meu e o seu caminho. João vai dizer que Ele é o Verbo encarnado, o Verbo de Deus. O Salmo vai nos dizer que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Jesus é a luz do mundo. Jesus não deixa de ser luz. Jesus continua sendo luz para o mundo, luz para as nações, luz para o meu e teu caminho, luz para a minha e a sua vida. E abaixando-se viu os panos de linho deixados, mas não entrou. E chegando Simão Pedro, que seguiu, entrou no sepulcro e viu os panos de linho deixados ali. Simão Pedro teve coragem e entrou no sepulcro e viu os panos de linho deixados ali. E viu também que o lenço que fora colocado sobre a cabeça de Jesus não estava com o
os panos, mas dobrado em lugar à parte. Bem, vimos no Evangelho de João também dizendo sobre a ressurreição de Lázaro, a qual Cristo Jesus chama Lázaro para fora. Ele diz: desatem os seus pés, as suas mãos e tirem o pano da sua cabeça. Era dessa forma que era feito a morte, que as pessoas tinham morrido. Era dessa forma que era tratado, era feito o trabalho ali de sepultamento das pessoas. Por isso que Pedro vai dizer, João faz questão de anunciar e dizer que ele viu os panos em um lugar, e o pano que estava no rosto estava dobrado em outro lugar. Esse pano estava à parte, não estava no mesmo lugar. O que isso quer dizer? Para o judeu, quando você recebia ele em sua casa, e ele saía, talvez sem você ver, ele dobrava o pano na roupa ali de cama, e deixava dobrado ali, assim dizendo: eu voltarei, eu vou voltar, eu saí, mas estou a voltar. E se você entrasse naquele quarto que você reservou para aquela pessoa, e você visse um pano ali dobrado, você ia ver: não, a pessoa vai voltar, ela não foi embora, ela vai voltar. E assim Cristo Jesus o fez, dizendo que ele voltaria. E viu também que o lenço que fora colocado sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos dobrados, mas dobrado em lugar à parte. E o outro discípulo, que chegara primeiro, João, ao sepulcro, também entrou, e viu e creu. Pedro entrou no sepulcro, mas não entendeu. Mas João, ao entrar no sepulcro e ver o pano dobrado, ele creu naquilo que Jesus havia dito a eles, que ele ressuscitaria ao terceiro dia, que ele morreria, estaria na terra por 3 dias, mas ele ressuscitaria e estaria vivo, e ele vivo está. Por isso João está dizendo que ele, ao entrar e ver isso, ele creu. Ele creu porque Cristo Jesus disse e anunciou que ele era e é a ressurreição dos mortos. Cristo Jesus é o primeiro dentre os mortos. Mas podemos dizer, mas pastor, ele não foi o primeiro que ressuscitou. Teve outros que ressuscitaram. Se você for ver a história da Bíblia, você vai ver: Lázaro ressuscitou, outros ressuscitaram. Mas a Bíblia vai nos dizer que ele é o primeiro, porque o corpo que ele recebeu foi um corpo glorificado. Ele recebeu um corpo glorificado, e tanto que nós vamos ver mais à frente que ele entra no meio dos irmãos com as portas fechadas, com tudo fechado. Ele entra, um corpo comum não consegue ter tanto esse poder, mas ele recebe um corpo glorificado, e por isso ele é o primeiro dos nossos irmãos. Ele é o primeiro, ele é o primogênito na ressurreição. Ele é o primeiro, e ele prometeu que voltaria para buscar a sua igreja. E o livro de Apocalipse, o livro de Tessalonicenses vai nos dizer sobre a ressurreição dos mortos. O livro de 1 Coríntios também vai nos dizer sobre a ressurreição de mortos, e como será e como se dará tudo isso, a qual nós encontraremos com Cristo Jesus e viveremos com Ele eternamente, e estaremos com Ele todos os dias das nossas vidas. Porque ainda não entendiam a Escritura, segundo o qual era necessário que Ele ressuscitasse dentre os mortos. Aqueles homens estavam ali durante 3 anos, caminharam com Cristo Jesus, foram ensinados com Cristo Jesus, viveram com Cristo Jesus, participavam da mesa de Cristo Jesus, mas eles ainda não entendiam as Escrituras. Eles ainda não entendiam o que estava escrito. E próprio João vai dizer que ainda não entendiam a Escritura, segundo a qual era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Era necessário que ele ressuscitasse entre os mortos, porque o que Paulo falou, porque se Cristo não ressuscitou, a nossa vida é em vão. Se Cristo não ressuscitou, nós somos mais miseráveis do que qualquer homem. Se Cristo não ressuscitou, nós não tínhamos a esperança de ter uma vida eterna, de viver com Ele eternamente. Por isso, João está dizendo: olha, nós não entendíamos ainda a Escritura, porque era necessário Cristo Jesus ressuscitar. Foi necessário Ele concretizar a obra, porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou, assim mostrando
que Ele não está morto, e o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. O que Ele prometeu, Ele irá fazer na minha e na sua vida. O que Ele prometeu para mim e para você, Ele irá cumprir. Porque se Cristo morresse e continuasse morto, não tinha esperança. Ele não venceu a morte, Ele não tinha vencido a morte, Ele não tinha vencido o pecado, mas Ele, ao ressuscitar, demonstra que Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte, Ele venceu o inimigo, Ele venceu e nos libertou e nos deu vida nova com Ele, para viver uma vida nova em abundância. Era necessário Cristo Jesus ressuscitar, para que eu e você não fôssemos mais escravos do medo, não fosse mais escravo do pecado, não fosse mais escravo das escolhas mundanas, dos desejos carnais. Foi necessário Cristo Jesus se entregar na cruz do Calvário por mim e por você, para que você tivesse uma vida nova, uma vida abundante, uma vida em obediência a Cristo Jesus. Por isso foi necessário Cristo Jesus ressuscitar. Foi necessário Ele morrer e ressuscitar, para Ele pagar uma dívida que, por mais que eu e você tentássemos pagar, por mais que tentássemos fazer algo para sermos dignos, nós não conseguimos. Por mais que eu e você tente nos tornar dignos de algo, nós somos dignos de pena, porque Cristo Jesus é misericordioso. Não sou eu e você que podemos fazer algo para herdar a vida eterna, mas foi Cristo Jesus que completou a obra na cruz do Calvário. E por isso, quando Ele está ali, Ele diz ao Pai: está consumado. Está completa a obra que eu vim fazer. Está completa a obra que eu vim realizar. Está consumado. Cristo Jesus consumou na cruz do Calvário, por amor de mim e por amor de você. Consumou na cruz do Calvário, nos libertou do pecado, nos libertou do cativeiro, nos libertou para podermos viver uma vida nova com Cristo Jesus. Por isso era necessário que Ele ressuscitasse dentre os mortos. Era necessário que Ele fosse o primogênito, que Ele fosse o primeiro, que Ele fosse o primeiro de muitos que virão, a qual, quando Ele voltar para buscar a sua igreja que está morta irá ressuscitar, e todos ressuscitarão, inclusive aqueles que irão para o julgamento eterno. Apocalipse vai nos anunciar e dizer que os mortos ressuscitarão, esses para a boda do Cordeiro e outros para o julgamento eterno. Então foi necessário Cristo Jesus ressuscitar dentre os mortos, e então os discípulos voltaram para casa. Eles voltaram para casa, pois eles sabiam: o meu rei ressuscitou. Cristo Jesus está vivo. Cristo Jesus prometeu e cumpriu o que Ele disse. Cristo Jesus não está morto. Por isso você pode ter esperança no amanhã. Por causa da ressurreição de Cristo Jesus, você pode ter esperança no amanhã. Por causa da ressurreição de Cristo Jesus, você não precisa temer ao mal, não precisa temer as coisas que este mundo pode fazer com a sua carne. Você não precisa temer com as coisas que este mundo pode fazer, porque Cristo Jesus ressuscitou e Ele voltará para buscar a sua noiva amada, voltará para buscar a sua igreja, para estar com Ele eternamente. Por isso, você pode exaltar e glorificar, porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou. E você tem esperança no amanhã. Muitas pessoas têm tirado a sua vida, têm perdido a sua vida, pois perderam a esperança. Pois não creem que Cristo Jesus ressuscitou. Não creem que Cristo Jesus voltará. Como diz a palavra do Senhor, o amor de muitos se esfriariam. E muitas pessoas têm se esfriado. Muitas pessoas não têm mais crido em Cristo Jesus. Muitas pessoas não têm esperado Cristo Jesus, porque têm olhado para o lado, têm olhado para as adversidades,
tem olhado pelos gigantes que se levantam, tem olhado para o mar vermelho que talvez encontre em frente à sua vida. Pessoas têm murmurado e têm reclamado e têm esquecido da esperança de Cristo Jesus, porque esperam algo nesta terra, esperam algo terreno e têm perdido a esperança. Nós não somos daqui, nós somos estrangeiros neste lugar. Nós iremos morar eternamente com Cristo Jesus. A nossa esperança não está nesta terra, não está neste mundo. Salomão vai dizer no livro de Eclesiastes que tudo é vaidade. Tudo debaixo do sol é vaidade. Tudo que aqui vivemos é vaidade. Mas precisamos manter a esperança na promessa que Cristo Jesus nos prometeu, que Ele voltará para me buscar e para te buscar. Se a esperança em Cristo Jesus não basta para a sua vida, lamento lhe dizer, mas você irá se decepcionar. Se a esperança em Cristo Jesus não é suficiente, você irá se decepcionar, porque esse mundo não tem nada a lhe oferecer. Esse mundo não tem nada para lhe dar. Esse mundo não tem nada para acrescentar em sua vida. Somente Cristo Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Que possamos viver esperançosos, na esperança de que Ele vai voltar para buscar a mim e a você, em nome e na promessa de Cristo Jesus. Amém.